Potter Entrevista voltando no ano de 2020, já tínhamos voltado, é verdade, para falar sobre democracia em vertigem, rapidinho, um fast food, digamos assim. Ouvimos duas pessoas e agora sim um assunto que a gente quer falar um pouquinho mais. O nome da temporada, você já leu ali antes de dar play, é Jornalismo : Praga ou Salvação? É óbvio que tem um exagero e é óbvio que tem uma provocação e a gente sabe o óbvio dessa resposta, mas é legal pra gente falar de como tá sendo tratado o jornalismo brasileiro por pessoas que consomem jornalismo e por pessoas que fazem jornalismo. Vou tentar trazer o máximo possível de pessoas que tenham mentes abertas e tragam uma luz pra gente de como a gente fazer dessa profissão que é essencial pro mundo, né? Uma das mais importantes do Brasil, de verdade. A primeira pessoa é uma jornalista, e ele se chama Guilherme Fiuza, escritor, jornalista, um cara de uma ironia fina, um cara de uma perspicácia para transportar em palavras o que ele pensa, você discordando ou concordando, e a gente vai ligar para ele agora e assim começamos mais uma temporada de Potter Entrevista. Seja bem-vindo. Alô. Guilherme Fiuza. Tudo bem? Como é que estamos? Já estamos gravando para não perder o teu tempo, tá? Que eu acho que é precioso. Imagina, tudo certo. Como é que tá? Tudo bem, cara? Tranquilo aí com você. Obrigado por me atender. Prometo não atrapalhar. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem também? Ouço bem. Tá, perfeito. Prometo não te atrapalhar, tá? Porque a ideia do podcast é essa, perguntar para as pessoas vão responder e azar, né? Tipo assim, deixa que as pessoas depois ouçam e tomem as suas decisões. Não, vamos conversando, tranquilíssimo. Beleza. Bom, o tema é esse, tá? O título é até meio exagerado, Guilherme, né? Dessa temporada do podcast, que é Jornalismo, Praga ou Salvação? É uma pergunta. Eu queria já que tu começasse respondendo essa pergunta. O jornalismo é uma praga ou o jornalismo é uma salvação? De fato é provocativo. Eu acho que praga não, né? Não tem como ser praga, né? Assim, acho que o jornalismo, em relação à sua finalidade, é vital, né? O que acontece no momento é que, e já foi salvação, né? Eu acho que muitas vezes, inclusive, a gente não pode esquecer que na história do Brasil, e até a história recente, alguns dos veículos que estão aí sendo muito questionados, e com razão, foram salvadores, né, na história da democracia brasileira. Então, assim, eu acho que praga, eu entendo a provocação, né, quer dizer, é uma degeneração ali dos propósitos originais, que pode acontecer em qualquer atividade, e aí realmente seria, né, uma praga, você inverter algo, no caso, que é uma missão de trazer a verdade, e quando você degenera, né, pode ser justamente você usar essa credencial, né, de trazer a verdade para justamente macular a verdade. Isso, aí se aproximaria dessa ideia de praga, né? Mas acho que não, acho que a questão das redes sociais, né, eu acho que... Eu lembro, eu ainda estava em redação de jornal quando começou isso a mexer realmente, né, a questão do tempo real e a questão das múltiplas fontes de informação. Estava claro que aquilo ia mudar tudo, né, e eu só acho que a maneira como a imprensa tradicional, os principais veículos, decidiu fazer frente a isso, eu tenho a impressão de que não é uma boa estratégia, e aí sim eu acho que está gerando uma crise. A gente está, de fato, numa crise de imprensa, não há dúvida nenhuma, no mundo todo, né? Mas eu acho que isso tende a ir para um lugar de equilíbrio, né? Assim, em relação a pulverização também, né, da informação, e o negócio das informações que vem, que você não pode atestar se são verdadeiras, né, e tal. Ficou confuso mesmo, mas eu acho que o meio, os novos instrumentos, né, o advento, como se diz, né, da internet e das redes sociais é bom. Eu acho que é uma mudança virtuosa para a humanidade. A humanidade só está um pouco aí atrapalhada nesse período de transição. Por quê? Deixa eu esmiuçar um pouquinho. A tua resposta me deu várias saídas assim, para a gente buscar algumas coisas para abrir mais essa tua linha de raciocínio.
Que crise é essa? Qual é exatamente a crise que se passa hoje nessa tua classificação de crise, por favor? Potter, tudo que eu vou dizendo aqui são as minhas opiniões, né? Assim, e podendo estar certas ou erradas, eu não estou aqui tentando vaticinar nem sentenciar nada, né? Mas assim, como eu estou vendo, e volto a dizer, eu não tenho nenhuma informação assim de bastidor sobre essas tais diretrizes que eu vou mencionar, mas eu acho que a grande imprensa, os grandes veículos, diante da perda né, da primazia, da perda né, desse ativo valioso que era a novidade, por conta disso, né, porque qualquer um é repórter, né, de repente qualquer um virou repórter, né, a internet mais a revolução do iPhone, enfim, isso né, quer dizer, na cúpula, né, realmente os grandes tomadores de decisão no mercado de imprensa ficaram, com toda razão, muito preocupados com o negócio, né? Com o negócio, legitimamente preocupados. O que eu acho que está errado, e que aí eu chamo de crise, é que, de fato, hoje, para mim é muito claro, é a minha opinião, mas é uma convicção, está muito claro que sobreveio e predominou quase que na totalidade dos grandes veículos, uma diretriz de transformar jornalismo em campanha. Né? Então, assim, algum consultor, eu estou falando isso de uma maneira satírica, mas é assim que funciona, a gente já viu, né, o negócio, não estigmatizando a figura do consultor, porque uma boa consultoria pode ser valiosa, mas tem uma banalização, né, daquela figura do consultor que, né, cordial, bem relacionado, os lobistas, assim, dentro da legalidade, mas que são, eu acho que, mais levados em conta do que deveriam, sopraram no ouvido dos grandes players, né, que é o seguinte: olha, você não vai mais ser o dono da novidade. Você não vai ter mais esse ativo no teu negócio, né? De trazer, né? Que eu peguei, você já não pegou tanto, mas muito aquele negócio, você sabia das coisas quando você abria a porta de manhã e pegava o jornal no chão e a manchete era um negócio que te chocava, até porque o jornal impresso, em geral, claro, a televisão podia ser o ao vivo e tal, mas em termos do jornalismo, do que estava acontecendo, dos acontecimentos políticos, não sei o que, a novidade vinha ali primeiro no impresso, e a televisão corria atrás do jornal impresso. Então era assim, foi assim que se fez o grande jornalismo, que aí foi salvação, sim, em muitos momentos, revelou, né, enfim, grandes talentos, é parte do processo de avanço civilizacional da humanidade, o jornalismo e tal. E diante da perda disso, o consultor foi lá e soprou: olha só, você tem agora que explorar um mercado que é quase que um mercado fashion, entendeu? Que eu considero uma tragédia desse novo moralismo, que é todo mundo afetar uma determinada virtude. E a gente sabe como é isso nas redes sociais, a gente sabe como está funcionando isso na imprensa, como até, por exemplo, falando de figuras públicas, né? Artistas, né? Grandes artistas. Por que o cara já é um grande artista? Ele já é contratado, né? já está em grandes projetos, televisão, cinema, né? Já é bem sucedido. Por que ele não faz o trabalho dele? E, claro, fala de tudo que queira, de política, etc. e tal, quando sentir necessidade. Não. Hoje em dia todos falam o tempo inteiro sobre algum tipo de fiscalização de virtude, né? Por que isso? Porque virou um mercado. Eu acho que a grande distorção é essa, quer dizer, você afetar a virtude virou mercado. Você dizer uma frase contra o racismo, é cruel dizer isso, porque você tem a necessidade de combater o racismo ainda, você tem a necessidade de combater a opressão contra minorias sexuais e sociais e de vários tipos.
Só que isso se desconectou da realidade. Hoje em dia, praticamente, você não favorece as minorias, você favorece, ao contrário, um sectarismo, uma cisão, né, entre as pessoas. Porque, assim, os gays, por exemplo, né, que você afetar aí uma solidariedade, uma compreensão com os gays, te dá para um ator de televisão ou para um jornalista ou para um empresário, qualquer figura pública, te dá automaticamente um ativo, né? Te dá automaticamente qualquer coisa que você faça, e aí a culpa é do senso comum, né? Quer dizer, a culpa é nossa, a culpa é de quem olha aquilo e fala, pô, esse cara é um grande cara, porque ele aceita os gays. Companheiro, aceita os gays em 2020? Né? Quer dizer, esse tabu de aceitar os gays, de não achar que a homossexualidade era uma aberração, ele caiu há décadas. Né? Quer dizer, vamos falar a verdade, como é que se vive nas capitais? É mentira que você vive. Ainda existe, evidente, né? Eu queria deixar bem claro assim, essa nuance, né? Ainda existe a necessidade, ainda existe sim preconceito, ainda existe violência, mas não da maneira como se traz, que é quase como vender eletrodoméstico. Você vê programas de TV, né? Você vê pautas culturais, você vê projetos corporativos, isso virou uma epidemia. E eu digo, né, no sentido do estigma, de propósito, porque é uma epidemia, não é saudável. E você conversa com qualquer pessoa lúcida, né, que pertença a um desses grupos, o gay, por exemplo, como eu citei, quem está atento não gosta disso. Não gosta dessa vendagem de gay como eletrodoméstico todo dia. Porque é legal ser gay, porque é possível ser gay, e trans, e LGBT, não sei o que lá. Isso virou uma palhaçada, cara. Inclusive, eu acho que para a dignidade dos próprios grupos. Então, eu acho que no jornalismo, só para concluir o que eu estou chamando de crise, o pessoal viu esse mercado. Né? A Greta Thunberg é capa da Time. Entendeu? Eu acho que isso é uma piada. Com todo respeito a ela, né? Assim, acho que a Greta está na dela. Ela é uma adolescente que possivelmente teve uma perplexidade real em relação às ameaças ambientais, etc. e tal, mas o recado dela não é consistente, não é original, não é potente em termos de um alerta. Né? Ela é uma adolescente falando daquilo e foi fermentada, instrumentalizada, não sei o quê. E assim, não foi para a capa da Time Kids, entendeu? Aquilo não é uma brincadeira, é a capa da Time, quer dizer, considerando a Greta Thunberg realmente uma personalidade que faz a diferença contra o apocalipse. Isso é falso, na minha opinião. Né? Então eu acho que isso é uma caricatura do jornalismo em relação a tudo. Quer dizer, você esquece o negócio do rigor. Assim, e aí, para falar em Praga, né, eu acho que realmente dá para ver como Praga, os jovens que têm vontade assim, de levar um sentido de missão, né, porque o jornalismo tem muito isso, o lado da salvação é muito o sentido de missão. Né? Eu convivi com o Tim Lopes, né, barbaramente assassinado pelo tráfico no Rio de Janeiro. Eu comecei no jornalismo no Jornal do Brasil e o Tim Lopes era um grande cara, um grande repórter, tinha sentido de missão e naquela correria, competitividade, eu lembro que ele era um cara muito atencioso comigo, bem jovem, assim, era muito legal receber aquilo e isso existe. Né? Não é o heroísmo, é o sentido de missão mesmo, de você ter um sentimento de responsabilidade gigantesco em relação à sua coletividade, você se arriscar por isso e tal. Isso eu acho que a Praga assim, muitos dos jovens hoje já entram ali pensando, pô, como é que eu vou com todo respeito, mas é assim que eu vejo, como é que eu vou aqui conseguir uma tirada boa, né, em relação a minorias, né, como é que eu vou fazer um comentário matador, né, ou como é que eu vou enfim, quase que forjar, né, uma denúncia de algo que já está dito, que já está denunciado, mas que atende aí a um cardápio. E assim, Potter, eu acho que o dramático disso é que o mercado valoriza, entendeu? Porque assim,
se fosse, ó, a gente está falando, ó, o jornalismo pirou, está em crise aqui, tá numa pantomima, né, falsamente virtuosa e vai se arrebentar. Não, mas eu não tenho essa clareza, porque o mercado paga. O mercado paga, as pessoas estão, né, você vê o fenômeno Greta, tá aí mostrando isso, né, quer dizer, uma infantilização do senso comum. Né, muita gente achando, poxa, realmente, né, precisávamos desse alerta dessa menina. É falso, nós não precisávamos do alerta da Greta, com todo respeito a ela. Né, e é um alerta, assim, até para a idade dela, pueril, porque o discurso dela, eu vou provocar aqui, é quase que um discurso fascista, porque quando você nega os avanços da civilização, dizendo que ninguém fez nada, né, você está convidando a um obscurantismo, né, você está convidando a uma perda de consciência. Então, eu acho que o jornalismo está perdidão nessa aí, tá nesse fogo cruzado. Ainda se faz bom jornalismo, com certeza, né? Ainda é salvação em muitos casos, mas de fato, na política, o que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, depois se você quiser, a gente fala mais especificamente em alguns casos, né? Mas, não, eu não queria atrapalhar, e não atrapalhei. Te ouvi e vi que tu linkas várias coisas, né, de alguma maneira para chegar no jornalismo. Na verdade, tu tira uma fotografia com o teu olhar da sociedade e vê que aparentemente há uma crise na sociedade e a crise na sociedade, bom, eu também precisaria ampliar, mas eu não quero atrapalhar. Mas assim, tem uma crise na sociedade e o jornalismo embarcou nessa crise que tu observas, tá? Sem dúvida, Potter, sem dúvida é isso. Eu vou jogar uma expressão e aí tu trabalha com ela, usando ela para apoiar a tua tese ou até para, de alguma maneira, retificá-la, se precisar. Politicamente correto. Há um vínculo no que tu chamas de crise do jornalismo com a expressão politicamente correto? Total. Eu acho que praticamente resume, né? Porque a origem do politicamente correto eu acho muito sadia. Né? Porque o que é o politicamente correto? E eu lembro muito bem de ver aí na Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais para o sul do país, eu não sei, talvez por uma questão de índole, assim, esses princípios chegando com muita força, e eu gostava, porque é justamente isso, você é contra o racismo, você é contra a homofobia, você é contra a poluição, etc, enfim, todas as coisas de responsabilidade coletiva, mas havia, né, o que o politicamente correto percebeu é que havia um lapso entre o discurso e a prática das pessoas. E acho que de fato havia, né, assim, tudo bem, é importante você formular, você trazer ali o conhecimento, mas acontecer muitas vezes da pessoa não exercer. Então, assim, não tinha chegado ao coração da pessoa, estava no cérebro, a percepção, ela afirmava aquilo, ganhava até uma notoriedade, mas ela não absorvia na sua vida aqueles princípios. O politicamente correto nasceu assim, eu acho que fundamental, e continua sendo fundamental. Né? Então, eu lembro muito bem, assim, de receber, não lembro quem, acho que na época era o Gabeira, né, que tinha chegado do exílio com umas ideias sobre determinadas responsabilidades, né, o cuidado maior com o seu ambiente, as cidades, aquela coisa. E o negócio de jogar lixo no chão, que hoje é uma besteira, tem vários lugares tem multa, não sei o quê, mas era meio banalizado. Né, nego assim, andar de carro, jogava coisa pela janela, não sei o quê. E eu me lembro muito bem, para mim, assim, de ouvir aquilo de uma maneira assim, quase dogmática, porque aí tem que ser, eu não sou contra, né, certas coisas, não o dogma, mas assim, aquele princípio inflexível, né? Olha, isso aqui nunca mais, você nunca mais pode jogar uma guimba de cigarro no chão. Isso, assim, eu tinha menos de 20 anos e eu nunca mais joguei nada no chão, pensando assim, porra, eu tenho que ser inflexível em relação a isso.
E eu acho que o politicamente correto traz isso muito legal, que é, aí sim você precisa, não é ser burro, mas você precisa ser inflexível, né? Aquilo tem que ser quase mesmo um tabu. Não pode, é que nem, né, roubar, avançar o sinal, vai roubar só um pouquinho, entendeu? Então, o que acontece é que nos anos 80, no final dos anos 80, todos já percebíamos um exagero disso, né? Já tinha, por exemplo, eu escrevi a biografia do Bussunda, né, do Cacete Planeta. O Bussunda, o humor do Cacete Planeta já sacaneava isso assim a rodo, né? O exagero, como o feminismo tinha saído, por exemplo, das questões realmente importantes de você salvar a mulher da opressão, e tinha virado uma panfletagem, como é que se diz, autossuficiente, desconectada. Não inteiro, né? Tudo que eu estou falando aqui é relativo, mas o feminismo caricato, né? Aquele negócio que se distanciava da verdadeira origem. Então aquilo, no final dos anos 80, Potter, isso já era uma ressaca. Já havia uma ressaca disso, eu lembro como se fosse ontem, sabe? Ninguém aguenta mais o politicamente correto. Como é que eu ia imaginar, né, que 30, 40 anos depois já quase, isso voltaria com muito mais força e muito mais artificialmente, que é isso hoje, que aí eu até, às vezes o meu sarcasmo, eu sei que, né, fica bastante ali agudo e tal, mas é porque é inacreditável mesmo, né? É inacreditável que o nível de hipocrisia que as pessoas chegaram, né, assim, de realmente ficar procurando loucamente um inimigo imaginário em qualquer lugar para acusar de racista, para acusar de homofóbico, não sei o quê. E o jornalismo entrou nessa. O jornalismo, ele está, e chegou uma hora, eu acho assim, que talvez de 3 anos para cá, tentar demarcar, isso aí virou realmente uma praga, como você provocou, né? Eu acho que aí realmente já tem uns 3 anos que você está olhando, e aí, Potter, eu acho que assim, algumas reações políticas, eleitorais, isso aqui, elas são com certeza o efeito colateral disso, porque passou do ponto, esticou demais, assim, artificial demais, né? As pessoas comuns que não estão ganhando dinheiro com isso, não estão ganhando notoriedade com isso, não entraram nesse nível de hipocrisia, estão muito incomodadas, porque é muito agressivo, é patrulha. O cara chega com o dedo na tua cara, dizendo, olha aqui, você programa de TV, né, política e tal, e todo mundo muito desconectado, quer dizer, no fundo, né, fechando para voltar a essa sua última pergunta, no fundo é uma traição ao politicamente correto que está acontecendo, né, porque é usar aquele rigor que eu acho que é importante, não pode transigir não com determinados princípios, mas você está usando esse rigor de forma artificial, só para ser o patrulheiro daquele valor que você não necessariamente tem. Fiuza, jovens te escutam, agora nesse exato momento eu não me classifico mais como jovem, porque eu estou fazendo 41 anos de idade, e a escolha da profissão jornalista se dá com 16 anos de idade, 15 anos de idade, 17 anos de idade, sei lá, por aí. É difícil não ter na cabeça desse jovem, né, esse sentimento que tu já citou aqui, não com essas palavras, mas com esse sentido de mudar o mundo, né? Tá tudo errado, eu preciso consertar isso e o jornalismo, ele pode me ajudar. Né? A medicina conserta pra cacete o mundo, né? Mas não tá muito apegado ali. Não, bom, tu pode ser o Che Guevara, na verdade, sair por aí com uma moto, né, curando as pessoas, sei lá o quê. Tô, obviamente, também usando aqui de uma brincadeira, né? O que tu diria para esse jovem que enxerga tudo isso que tu enxerga no sentido de tu enxerga que o racismo ainda é uma realidade no Brasil, tu enxerga que sim, a homofobia tá aí e atrapalha, que as mulheres não conquistaram a igualdade, vamos dizer assim, e esse jovem tá querendo fazer jornalismo para lutar por isso, porque ele enxerga que essas 3 coisas na sociedade são problemas da sociedade e isso precisa ser consertado. O que tu falaria para esse futuro estudante de jornalismo, né, que deve ter feito agora o jornalismo, o vestibular passado,
Como é que ele teria que enfrentar isso usando essa profissão? Ou se teria que enfrentar isso? Pois é, Potter, eu acho que assim, quem está... Porque são duas coisas, né? Uma é a vontade de ser jornalista para corrigir injustiças, revelar a verdade, o sentido de missão, como a gente estava falando. Citei o Tim Lopes, aqui tem vários outros que poderia citar, grandes jornalistas heróicos, né? Enfim, nunca é bom conselho você começar a fazer uma coisa querendo ser herói, porque não existe isso, né? Mas depois de resultada aí a atividade, a função da pessoa, como no caso do Tim, você pode chamar de herói. Tranquilamente eu conheci, eu sei o quanto o Avelino de Sacrifício era um cara humilde que não buscava ser herói, mas ele foi um herói ali em favor da verdade, etc. e tal. Uma coisa é isso. Outra coisa é se o jovem, esse adolescente, está preocupado com a questão das minorias especialmente, que acho que foi mais a sua pergunta. Nesse caso, o que ele precisa fazer, eu acho que é meio o contrário. Assim, ele precisa tentar retirar a demagogia que está atrapalhando essas minorias, na minha opinião. Porque eu vou citar mais um caso para ficar mais fácil de enxergar, que foi uma declaração que a Thaís Araújo, a grande atriz Thaís Araújo, fez, e que eu acho que é um exemplo, com todo respeito a ela, e a coragem que ela tem, né, para lutar contra o racismo e tal. Mas ela fez uma declaração uma vez dizendo que ela vive num país onde as pessoas que vêm em sentido contrário, quando vem o filho dela, mudam de calçada por causa da cor do filho dela. Isso não é verdade, né? Pode acontecer eventualmente, mas eu acho que é cruel você passar a impressão de que a cultura, o comportamento predominante hoje no Brasil indica esse comportamento. Não é verdade. Não é verdade. Isso não vai acontecer. Capital, interior, vai acontecer eventualmente, e sempre que acontecer será gravíssimo, e eu não estou retirando em nenhum momento, assim, para os negros, não tem, assim, é muito tempo para enfim, superar todo o estigma que trouxe a questão da escravidão. É muito tempo. Então, assim, ponto 1 é reconhecer que há, né, e que vai haver eventualmente aqui e ali. A questão é a seguinte: você vai, então, carregar nessas tintas, você vai artificializar o seu alerta, porque assim você acha que vai alertar melhor? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que esse jovem ele tem, talvez, para a minha maneira de ver, para o meu discernimento, olhar e dizer o seguinte: o alerta está muito artificial e não está ajudando, porque ele está segregando. A verdade é essa. Uma declaração como essa da Thaís Araújo, ela segrega de todos os lados, porque os negros que ouvem se sentem ali e se acreditarem, se não tiverem o discernimento de olhar, falam assim: não, isso não nós estamos jogando fora o avanço, né? Naquele momento, eu acho que a Thaís dizendo isso, ela está jogando fora décadas de avanço, ou não há um avanço, né? Vamos dizer, dos anos 60, contra a cultura, etc. e tal, até, então, meio século, né? Dá para dizer meio século. Que é aí o meu tempo de vida, né? Até mais. Houve ou não houve um avanço contra o racismo? Né? Se você disser que não houve, você está sendo desonesto. E você vai estar tentando artificialmente exacerbar um alarme que não vai ajudar, não vai tornar ele um alarme melhor. Então, no caso da Thaís, eu acho que assim, o negro, se ele não tiver esse discernimento, ele vai ficar com mais raiva, porque dá raiva mesmo, com toda a razão. Uma vez eu, com um motorista de táxi, fazer só esse rápido parênteses, um negro desabafando comigo, que sou branco, e dizendo assim: pô,
polícia para, companheiro, polícia para, polícia trata mal só pela cor da minha pele, sabe o que é isso? Isso, cara, é terrível, isso é terrível. E aí eu tentei fazer um paralelo, porque eu não sou negro, então eu não sei como é. Mas eu tentei fazer um paralelo que é muito distante, mas que tem lá alguma, né, guarda aí alguma similaridade, que é o negócio do brasileiro lá fora, né? O brasileiro, terceiro mundo, não sei o que lá, tudo bem, a gente faz as nossas coisas, a gente tem as nossas atividades, a gente quer ser reconhecido, quer ser aceito e tal. E eu já passei diversas situações de ser tratado como porcaria. De cara, o cara nem sabe quem eu sou, eu sei que é um brasileiro. Eu acho que não tem um paralelo, né, assim, na mesma medida, evidentemente que não, mas tem um parentesco. De alguma maneira, eu senti ali, quer dizer, um brasileiro que não é milionário, que se fosse milionário também, às vezes, né, você ainda se salva, mas é isso aí, na Europa e tal. Então, assim, de alguma maneira, discriminações acontecem, e qual é a reação a isso? Aí, até outro dia o Galvão Bueno lembrou disso, numa dessas discussões de racismo que estava vendo, e ele lembrou um caso que eu acho muito pedagógico também, que é a história do Daniel Alves, o jogador da seleção, lateral direito, né, que estava jogando pelo Barcelona, ia bater um escanteio e jogaram uma banana, e a banana caiu do lado da bola, ou seja, não foi nem aquele ato de racismo que alguém teve que denunciar, a câmera pegou, e o Daniel foi lá, descascou a banana, comeu e bateu bem o escanteio. Então eu acho que isso é um tapa tão mais inteligente e eficiente no racista, né, que dá um contraponto interessante a essa tentativa de você exacerbar sentimentos que já são duros, né, que já são pesados, jogando fora um avanço que eu acho que não pode ser negado. Então, acho que nesse momento, esse jovem, mas não é fácil de fazer, porque assim, eu faço muito isso, eu tento fazer muito isso. E aí entra esse outro, não vai dar tempo no teu programa, mas, enfim, né, esse outro péssimo termômetro, que é o negócio das falsas classificações ideológicas, já entra aquele negócio de direita e esquerda. Né? Então o cara já vê, o cara não sei o que porque é de direita, não sei o que porque é de esquerda, que já confunde tudo mais. Né? Então, agora, eu procuro fazer. E o que você pode fazer nesse caso? Né? É você mostrar o hipócrita, né? Rasgar a fantasia do hipócrita, que está só se beneficiando daquela narrativa politicamente correta e não está ajudando ninguém. Ao contrário, ele está armando os espíritos, está jogando fora um avanço civilizacional. Eu acho que se você desmascarar esse hipócrita, mostrando que você tem sim preocupação, né, só para ilustrar, nos anos 90 teve uma chacina no Rio de Janeiro, menores de rua foram assassinados na Igreja da Candelária, foi um crime muito conhecido, e aí o que aconteceu? Proliferaram ONGs de defesa de meninos de rua e estatísticas falsas sobre um número de meninos de rua que estava inflado. Então, para esse jornalista, como você provocou, como é que você faz o bem, né, nesse caso, em relação a questão dos menores de rua, que já tinha total atenção, só que o alerta tinha sido dominado pela picaretagem, né? Porque isso não estava ajudando os menores de rua, isso estava virando uma indústria. Então aconteceram reportagens salvadoras, né, para pegar a tua proposição inicial, mostrando, fazendo isso, revelando que as estatísticas estavam erradas e que tinha quase que tanta ONG quanto menino de rua, todo mundo ganhando dinheiro, né, com um drama real. Então, assim, com aquela reportagem você não exatamente salvava né, crianças de rua ali específicas, mas você salvava, sim, as crianças de rua de uma indústria que, no final das contas, não estava ajudando mais nada. Estava virando uma hipocrisia, que é o que o mercado, entre aspas, que eu acho que teria hoje para o jovem jornalista. Fiuza, ainda aproveitando o teu gancho, né? Citou a revista Time.
entra um pouquinho na minha opinião. Eu acho que o Trump e Bolsonaro são de alguma maneira uma resposta a isso que tu critica. Assim, não estou falando exatamente sobre isso. São milhões de cabeças escolhendo Bolsonaro ou Haddad, milhões de cabeças escolhendo na época Hillary e Trump. Tem, sei lá, talvez milhões de razões para cada pessoa votar nesses 4 que eu citei. Eu lembro de uma capa da Time, de uma sequência de capas da Time dizendo que o candidato, então, Trump, estava melting, né? Estava derretendo, e ele ganhou a eleição. O Bolsonaro, a mesma coisa. De alguma maneira, ele pegou de surpresa a imprensa, né? Estou fazendo, obviamente, exagerando aqui no sentido de colocar, parece que toda a imprensa não sabia disso, o que não é verdade. A gente já estava observando o crescimento dos candidatos. A pergunta é, se tu concordar com essa minha tese de que eles são respostas corretas a isso? Bolsonaro e Trump são as respostas ideais a isso que tu critica? Ótima pergunta, Potter. Eu acho que são as respostas assim, proporcionais ao quanto se, como é que eu vou dizer, a quantidade de hipocrisia. Então, é claro que num mundo ideal de equilíbrio, não seria necessário esse nível, por exemplo, de agressividade, né? É difícil você advogar que a agressividade seja necessária, né? Mas eu acho que existe o agressivo né, democrático, o agressivo, a contundência, a não violência, né? Tipo freio de arrumação. Então, acho que, na verdade, a minha resposta está contida na tua pergunta já. Eu acho que eu até chamo de efeito colateral, né? Assim, eu tenho usado essa expressão tanto em relação ao Trump quanto em relação ao Bolsonaro, porque, de fato, vou falar mais do caso dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil está tão inflamado o negócio que não vale entrar, mas tem um paralelo, né? Todo mundo sabe, e foi isso que você já descreveu. Nos Estados Unidos, boa parte da grande imprensa, para nossa absoluta tristeza e desapontamento, fez campanha contra o Trump. Isso não pode, né? Já que a gente está falando para jovens, não sei o que, isso não pode de jeito nenhum, né? E eu digo que a campanha, né, por isso que você já descreveu, uma discrepância absurda em relação ao fenômeno real, e mais, uma vez eleito o Trump, né, os principais veículos continuaram mentindo em relação a ele. Quer dizer, o negócio do conluio com a Rússia, por exemplo, quem tiver interesse vai no Google, está tudo lá, mas assim, a tese de que a eleição foi, digamos, corrompida, né, por um conluio do Trump e dos republicanos com a Rússia, ela era uma tese falsa, ela não foi demonstrada. Ao contrário, foi demonstrado que não houve nada capaz de fato, afetar o andamento da eleição. E, no entanto, você viu os repórteres, e aí a gente entra nesse ponto, né, assim, do nível de reação que esses caras estão tendo, né, Trump e Bolsonaro. Né? Tem que se colocar um pouco no lugar do cara, não tem jeito. Quer dizer, você com aquele tamanho de responsabilidade, o Trump lá na Casa Branca, recebendo os jornalistas. E vai lá o cara da CNN, depois com já meses de governo, inclusive um governo que desmentiu todas as teses de que seria fascista, nazista, né? Teve bigodinho de Hitler para tudo quanto é lugar aí, nas charges e tal. Ao contrário, até hoje você olha os indicadores nos Estados Unidos, eles melhoraram, né, socioeconômicos, melhoraram em relação a todas as minorias, todas, né? Latinos, negros, imigrantes legais, né? Ele não houve essa questão xenófoba do fechamento absurdo da economia. Ele está numa guerra comercial e tal, mas você não pode dizer que entrou um nacional populista xenófobo que fechou tudo. Isso não é verdade, nem seria possível, né, Potter? Na verdade, essa altura não tem nem como. O próprio país vai expelir
um líder que fizer isso. Não dá mais, está muito interligado, não tem como. Quer dizer, você cria uma alucinação, você cria um inimigo imaginário que nem é verossímil, né? O nacional-populismo que vai fechar tudo e que vai provocar a Terceira Guerra Mundial. Os caras entraram também nesse bordão dodói aí, de que o Trump, né, com a personalidade agressiva, que aquilo ia se transpor para a diplomacia mundial e tal, e foi exatamente o contrário de novo, né? Exatamente, não estou forçando nada a barra, né? Foi o oposto, né? Ele firmou ali uma posição de Estado em relação ao país dele e conseguiu avanço diplomático com a Coreia do Norte. Todo mundo sabe disso e a imprensa tentou minimizar. Veja o nível de desonestidade, né? Tem que chamar as coisas pelos seus nomes, né? O nome disso é desonestidade, né? Quer dizer, você constata um avanço diplomático em relação à potência nuclear, que justamente responde a um medo que você diz que, né, de escalada bélica, não sei o quê. E aí você diz que o Trump está se ajoelhando para o ditador comunista, aí é demais, né? E é nesse nível que a imprensa chegou. Não toda, sempre ressalvando, mas dá para dizer, né? Boa parte da imprensa tradicional. Então você se coloca no lugar do cara ali na Casa Branca, vem o cara da CNN e fica repetindo essas coisas na frente dele. Mas e o conluio, que não houve, né? Mas ele fica repetindo. Mas e a Rússia? Ele vem com uma tese nova, que é um papelão, né? Pra gente que é jornalista, pô, companheiros, saiam dessa, né? Você vai para uma coletiva com o presidente da República bolando uma tese que você possa botar ele numa saia justa porque o teu público está querendo consumir notícia anti-Trump. Pô, você é um rato, né? Você já desistiu de ser um homem, né? E é isso que os caras estão fazendo. Aí você se coloca no lugar dos caras, né? Do Trump e também do Bolsonaro aqui. Fiuza, eu quero te chamar, tá? Eu tô na trincheira aqui. Eu quero te chamar pro Brasil. De verdade. Mas não quero fazer o link aberto, assim, tu falou assim, chegou a usar essa frase, aqui tá difícil, eu não lembro exatamente, mas tu falou que tá difícil de falar, até de falar sobre isso aqui no Brasil. Mas como a gente tá falando de jornalismo, né, a palavra é absurdamente importante no jornalismo. E há diferenças de palavras. Tem a palavra dita onde o teu rosto, o teu corpo está falando, se tem uma câmera na tua frente. Há o nosso tom de voz aqui, onde nós não estamos sendo filmados, mas está tudo sendo gravado, então o teu tom de voz mostra uma serenidade ou mostra uma agressividade, então aqui também fica mais fácil, entre aspas, de entender o Guilherme Fiuza. Totalmente diferente de um tweet, que daqui a pouco uma ironia não é pega, né? Exato. Mas o governo Bolsonaro é um governo de palavras. E essas palavras são escritas, são ditas e são filmadas. Estou usando a palavra filmado, mas eu estou falando de vídeo. E de alguma maneira, quase que todo dia isso é notícia, isso circula. Tu habita o Twitter, né? O Twitter é difícil, tu entra lá, leva um monte de porrada, sai daqui a pouco para respirar e baixa para baixo da água de novo, e aí tu fica lá. Que peso são essas palavras? Não se entende, elas são realmente desnecessárias. Estou falando agora palavras do presidente e daquele cerco dele, de alguma maneira, né? Há exagero da imprensa, e esse é o link que eu quero fazer com o nosso tema de hoje. Fala um pouquinho desse jogo de palavras. Né? Obviamente que eu coloquei todas as frases num saco só, né? Tu poderia separar essa eu gostei, essa não gostei, essa eu gostei. Mas tenta dar uma luz a isso, por favor. Pois é, Potter, é difícil de julgar, né? Assim, eu tentarei dizer como eu vejo a questão do governo Bolsonaro, exatamente com essa premissa que eu estava trazendo sobre o Trump, né? Então, é disso que se trata, né? Você está ali na Casa Branca. Aí o cara, por exemplo, fizeram lá uma... Eu não vou fugir do Brasil não, tá? Eu só tô... Por favor. Retomando um pouco a premissa, né? Então, teve um momento que fizeram lá uma espécie de uma marcha que era, na verdade, um movimento para, digamos, invadir os Estados Unidos, para provocar o negócio do Trump com a imigração. E essa marcha era isso, as pessoas dizendo que iam invadir o país, entendeu? Acho que talvez você lembre disso. E
E o Trump respondia apenas dessa maneira: olha, eu não posso fingir que não existe fronteira, eu não posso fingir que eu posso deixar de ser criterioso em relação à entrada no país, porque vai ficar todo mundo infeliz, né? Se entrar todo mundo que vier, todos, né, os que não estão bem nas suas origens, né? Todos quiserem vir para um país que, de certa forma, a gente pode dizer que está mais organizado, né, pelo menos, do que a maioria. Então vamos deixar todo mundo entrar sem critério, vai ficar ruim para quem entra e ruim para quem já está, como aliás a gente acabou de ver no Brasil, em Roraima, né, com a questão da Venezuela. Vamos acolher nossos irmãos venezuelanos. O pessoal fez vista grossa, né, muita gente aí que depois reclamou dessa questão, fez vista grossa para o regime lá do Maduro, do Chaves e tal, e quando deu um problemão, não, tem que deixar entrar todo mundo sem critério. Em Roraima, o que aconteceu foi uma calamidade, né? Todo mundo, quem residia lá e quem estava chegando, não tinha emprego para ninguém, não tinha saúde para ninguém, não tinha médico para ninguém. Então, existe um critério. E o nível de picaretagem intelectual chegou nesse ponto que o pessoal queria acuar o Trump com o negócio da marcha. E os caras iam lá, que nem esse cara da CNN, né, que ele virou e falou, you are fake news, né? O cara chegava lá e todo dia falava disso, mas e a marcha, e a marcha, e a marcha? Então, assim, é um nível de desonestidade por parte da imprensa que o que a gente queria que acontecesse, né? Ia dar problema, Potter. Ia vir canelada, que é o que a gente está vendo. Então, eu resumo assim, é canelada. Eu sou a favor de canelada? Lógico que não. Lógico que não, né? Quer dizer, a gente quer ser civilizado, né? O que eu acho que não dá para você tentar compreender esse fenômeno rude, né, do governo Bolsonaro aí, no tratamento da imprensa, que é horrível. Eu não gosto de ver nenhuma daquelas cenas ali. Eu acho que é lamentável, é tudo lamentável. Agora, chegou naquele ponto e o que acontece? Né? Quer dizer, qual é, em termos de valores, o que está acontecendo? O que acontece quando você leva a sua inteligência, certo? A sua honestidade, o seu apreço pela liberdade, você transforma isso tudo em pegadinha intelectual, que é o que está acontecendo agora. A nossa conversa toda já falou sobre isso, né? Como falei, como você mesmo descreveu, imprensa nos Estados Unidos, processo eleitoral, né? Quer dizer, tudo vira uma pegadinha intelectual. Aí você vê os grandes nomes, né? Você pega o jogo que o Fernando Henrique Cardoso está jogando, né? Um grande estadista brasileiro. Eu acho que o Fernando Henrique, ele pode errar muito, que o nome dele está na história como o regente de uma das principais reformas estruturais do Brasil contemporâneo. Devemos isso não só a ele, mas ele era o líder disso, ele regeu isso. Que jogo que o Fernando Henrique Cardoso faz hoje? Um jogo conspiratório. A verdade é essa. Quando teve aquela conspiração lá, que foi uma conspiração fajuta lá com o Joesley Batista, né? Montaram um negócio que era para derrubar governo, no momento em que não era o governo das raposas do PMDB, não foi isso que aconteceu, era um governo... O Brasil tem muita virtude, tem gente virtuosa, e quando dá espaço, esse pessoal entra. E já aconteceu isso com Lula, já aconteceu isso com Temer, já aconteceu isso com Bolsonaro, com Dilma, acho que não chegou a acontecer. Mas o que estava acontecendo naquele momento era isso, e o Fernando Henrique sabe muito bem, porque as pessoas que estavam tocando ali as reformas trabalhista, fiscal e previdenciária eram as pessoas que são, né, da escola que fez o Plano Real. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo em 2018, nesse governo de transição. Então era mentira que era um governo, como o Joesley estava tentando dizer, era uma conspiração aquilo, né? Os maiores quadrilha mais perigosa.
Então, o que Fernando Henrique faz naquele momento, né? O homem que é o guardião da inteligência, da cultura, da civilidade, da elegância, o que ele faz? Ele conspira. Ele foi a público pedir a renúncia do presidente, né? Aderindo a uma conspiração fajuta, sórdida, que, inclusive, quer dizer, o governo seguiu as reformas. Hoje todos os intelectualmente honestos reconhecem avanços de reforma no período do governo Temer, mas atrasou e muito por causa dessa conspiração. Então, quando a questão de valores que eu propunha era essa, quer dizer, quando você pega a inteligência, né, a educação, a elegância, e você prostitui todos esses valores, né? Quem se apresenta, né, como o civilizado, né, que tem urbanidade, que afirma os valores de respeito e de tolerância e de democracia, está jogando isso no lixo. E você não tem a dúvida, Potter, as pessoas comuns percebem, e essa é a reação. As pessoas estão loucas de raiva com isso. Estão loucas de raiva com intelectuais transigindo com o assalto do Lula, que acontece até hoje, né? É um personagem que o Brasil insiste em jogar uma dúvida sobre um assalto que fez as pessoas sofrerem, jogou o país na maior recessão da sua história. O povo sabe disso. Então, o que sobra quando os representantes, porque os valores eles não existem flutuando no ar, eles estão encarnados nas pessoas. E as pessoas que supostamente encarnam esses valores de civilidade, elas estão prostituindo esses valores ao vivo. Aí, companheiro, você chegou, né, nesse ponto indesejável que a gente está falando. É uma reação rude, é grito, né? É grito. Por isso que está lá, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Os caras rudes. Porque os caras civilizados desistiram da sua civilidade, traíram a sua civilidade. Né? Agora, para onde isso vai? Né? Porque você falou, é um governo dessas palavras e tal. O que me interessa sempre observar, e já falei de período virtuoso com Lula, já falei de período virtuoso com o Temer, com o Fernando Henrique, não tem problema, eu não boto a mão no fogo por ninguém, não tenho parte-pri, não sei o dia de amanhã. Eu sei o que eu vejo é governo. Tá, isso tudo bem, é um ambiente político, um ambiente do debate, está inflamado, indesejavelmente inflamado, né? É péssimo. Agora, ao mesmo tempo, você percebe uma tentativa cafajeste o tempo inteiro de gente importante, outrora respeitável na imprensa, tentando pegar os caras pela palavra. Por exemplo, Paulo Guedes liderando aí a reforma da Previdência, feita com 6 meses do primeiro governo, a reforma que todas essas pessoas esclarecidas sabiam que era dificílimo de fazer e urgente, e que reabriu o futuro do Brasil. O que fazem os formadores, muitos dos formadores de opinião? Ficam tentando fritar os caras, né? Pegam a palavra mal posta do Paulo Guedes e transformam numa crise enorme. E a lei de liberdade econômica, que é, de fato, uma ação de governo, que é o que interessa, né, Potter? Vamos combinar. O que interessa? O Guedes cometeu uma gafe e dizer uma bobagem, ou não, ou ser tirado de contexto, ou a ação de política pública que ele lidera que vai mexer na tua vida? Evidentemente que é a ação, né? Então, é um governo de boas ações, boas reformas, Previdência, não precisa nem citar, né? Previdência, lei de liberdade econômica, toda essa área de infraestrutura, você tem um ministro que não é de partido, né? Foi ou não foi uma boa montagem de equipe? Né? Temos ou não temos uma situação sem precedentes de técnicos em postos-chave, né? Tocando políticas importantes com resultados? Né? Já tem aí mais a gente vai para quase 200 bilhões de desestatizações e concessões. O pessoal está trabalhando duro, o que eu posso fazer? Né? Você é amante dessa estética? Não sou amante dessa estética. Você queria que fosse assim? Não, eu queria que fosse na época como foi no Plano Real, né? Que o Fernando Henrique estava lá, na época que ele fazia um papel digno, né?
E aí era melhor ver o Fernando Henrique respondendo ali com mais categoria, né? As sabotagens que eram iguaizinhas, as desse momento, iguaizinhas. Só que ali não era fascismo, era neoliberalismo, mas era um palavrão até pior. E foi o tempo todo assim, o real foi, e foi meio na pancada, assim, porque assim, digamos que na forma, ali na embalagem, de fato não era tão rude e não era tão indesejável como é hoje. Mas foi muita pancadaria ali para botar o real para funcionar, porque os parasitas todos estavam ali gritando que era a privatização da telefonia. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Bomba para privatizar a Telebrás. Né? Sangue correndo na rua, né? Dos caras fingindo que aquilo era o Brasil sendo entregue para o estrangeiro. Né? Ou seja, esse nível de impostura é revoltante, e naquele momento havia de quem estava liderando, do Fernando Henrique, do Malan, do Gustavo Franco, enfim, daquele pessoal que estava ali, eles não eram fofinhos, eles eram contundentes, mas era outro modo, talvez porque o nível também de conspiração não fosse tão elevado, não sei. Então eu acho que, né, quer dizer, no geral, a gente pode ser otimista, né? Eu acho que é isso. Esticou demais a corda da hipocrisia, está tendo uma reação rude, brutal, em muitos casos, que a gente não deseja, mas que você vai fazer? O efeito colateral está aí e vamos apressar a chegada para um equilíbrio. Não tem almoço grátis, mas o Fiuza, ele usou todo o horário do almoço dele na nossa gravação. Eu peço desculpas a ti por isso. E para acabar voltando um pouquinho à pergunta da temporada, né? Se jornalismo é praga ou salvação, o guia Guilherme Fiuza de jornalismo, o ideal seria o quê? Seja breve, porque guias tem que ser breves, senão ninguém lê. O ideal seria, como assim, Potter? Assim, o que é o jornalismo ideal para a cabeça de Guilherme Fiuza? O jornalismo ideal hoje, eu acho que é o que aproveite os novos meios que são sensacionais, né? Assim, você de fato, outro dia alguém estava me perguntando, como é que eu começo? Começa na tua própria, né? Faz um perfil ali, o Twitter mesmo, tem vários desses, né? Facebook, Instagram, YouTube, né? YouTube é muito bom, né? Vai lá, começa a fazer o teu trabalho lá, né? Muita gente já estourou fazendo isso, então eu acho que essa revolução tecnológica ela é muito generosa e é um bom guia para o novo jornalismo, enquanto você não tiver uma oportunidade num veículo que você acha que possa dizer tudo que você quer, né? Que infelizmente está mais raro, né? E outro ponto, Potter, né? Talvez um guia então com essas duas faces, a outra face seria esquece pista falsa nessa área de guerra ideológica, né? Então você acha que existe, né, porque existe, né, uma apropriação mentirosa da ideia de esquerda, né? A ideia de esquerda o que era? A igualdade. Então, eu sou um cara justo. As pessoas perguntam, mas a esquerdalha, não sei o que, eu digo, não, você está chamando o cara de esquerda, você está condecorando ele, porque ainda existe um charme em torno dessa ideia de você ser justo, de você ser magnânimo, altruísta, né? Aí, como é que você quer contrapor isso? Eu quero ser de direita. O que quer dizer isso, ser de direita? Se nós dois, né, tivéssemos mais uma hora de podcast, a gente fizesse outro no jantar, para estabelecer o que define esquerda e direita, a gente não ia conseguir. Né? Então é o seguinte, envolva-se com o problema real. Né? Quer falar de aborto, quer falar de abertura da economia, quer falar de droga, né? Quer falar de sexo, fale dos problemas, né? Aborde os problemas diretamente, porque a gente já viu até do outro lado, né? O pessoal que enchia a paciência, dizendo, direita, eu sou de direita, contra a esquerdalha, contra petista, não sei o quê. Aí assume um governo que você poderia, né, aí nas caricaturas definir como de direita,
começa a fazer aí uma agenda reformista aqui, eu vou te dizer, não tem nada de direita, e reforma da Previdência de direita. O pessoal não gosta quando eu falo isso, mas eu digo, cara, não é um lugar seguro, agora de direita. Não, é bom senso, é justiça, é honestidade, né? Ah, como é que você quer viver? Não, porque o outro é mais descolado. Mentira, todo mundo vive quase igual hoje. Né? Pega nas metrópoles, todo mundo vive muito parecido. Tem um burguês do lado de outro burguês, vivendo igualzinho, um dizendo, consumindo as mesmas substâncias, e um dizendo que é de direita e dizendo que é de esquerda. Então, assim, esse tipo de parâmetro, eu acho que não adianta. Não adianta. Né? Não esgota, e a gente viu aí quando começou a agenda virtuosa, liberdade econômica, ação aí, poxa, contra a criminalidade, não sei o quê. Aí os caras que ficavam enchendo a nossa paciência de direita, ficaram contra. Ficaram contra. Não, por esse ponto que você traz, que realmente, né, é incômodo, né, da retórica beligerante, não sei o quê, mas no momento em que as ações que ele dizia que era a favor, aquela agenda liberal, estavam em implantação, o cara de direita, o liberal de direita, resolveu ficar contra e não só ficar contra, né, sabotar, atrapalhar. Então, outro ponto do guia seria esse, né, esquece um pouco esse papo. E não é você ficar pairando como né, porque tem muito isso também, né, o cara não se compromete com nada, né? Não bota na reta, digamos assim, para usar aí o nível do salão em que estamos, né? Não bota na reta e fica defendendo ideias lindas. Isso não dá, companheiro, porque isso também já foi prostituído, né? Quer dizer, essa ideia, né, de uma coisa, de uma fantasia intelectualmente prodigiosa, isso já dançou, porque já foi usado também para mentir, até para roubar os cofres públicos. Então, se colocar na reta, tá discutindo a reforma da Previdência, entra lá. Ah, vão te chamar de direita, porque o governo é de direita e você não queria ser chamado de direita, enfim. Eu já desisti dessas questões, né? O pessoal fala, você está mais para cá, mais para lá, porque tem muita gente, né, Potter, fazendo isso, não, deixa eu dar mais um passinho para o centro, porque agora fiquei de esquerda demais, não, deixa eu dar mais um passinho para a direita, não, deixa eu falar um pouquinho aqui do comunismo, do nazismo. Pô, pelo amor de Deus, cara, isso não é vida, olha para a tua frente, tem muita coisa para ser feita, e eu acho que o guia para o jornalista seria esse, sair um pouco desses véus ideológicos e olhar para a realidade. Guilherme Fiuza, volte sempre. Obrigado pelo carinho, por mais de 1 hora falando por aqui. Muito obrigado, foi um prazer, Potter. Valeu. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tá aí, Guilherme Fiuza. Foi ouvido por você durante mais de 1 hora e o Potter Entrevista é assim, a pessoa fala e você escuta, o seu cérebro fica ali matutando, trabalhando, retificando, ratificando, tendo ódio, tendo amor, e aí você ouvindo mais pessoas, você se torna um ser humano melhor, porque é isso que este podcast acredita. A gente volta a qualquer momento com mais uma pessoa que talvez pense completamente diferente do que o Fiuza falou, ou talvez concorde com ele, não interessa, a gente quer ouvir o máximo possível de pessoas. Espalhe o nosso Potter Entrevista. Chegamos em mais uma temporada que se chama Jornalismo, Praga ou Salvação? Não existiria, obviamente, esse podcast se não tivéssemos nas picapes nossos... como é que eu te chamo, Couto, assim, numa linguagem moderna? Engenheiro de som, designer, tá aí. E antigamente nós chamamos como? Técnico, operador de som. Operador de som. É isso, o Couto pega todas as gerações. Pra quem não sabe, o Couto tem 135 anos. Pode procurar no Guinness Book lá, de trabalho, 100 anos de entrega ao som, certo? A gente volta a qualquer momento, gente. Tchau, tchau.